abrir ao Salmo 73. Na verdade, Deus é bom. Para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muitos e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adianta nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tem feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu estivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me segura pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu, eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderei querer nessa terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Amém. Bem, esse salmo aqui ele é um salmo de Asaf. Asaf era um levita, né, que ele trabalhava no louvor a Deus, né? Davi tinha escolhido ele como alguém que ia louvar, né, na casa de Deus. Então mostra que não era qualquer pessoa, porque Davi, pelo Espírito Santo, ele não ia escolher qualquer um para cultuar a Deus, louvar a Deus. Porque Davi ele era um dos maiores louvadores a Deus, né? Sincero, segundo o coração de Deus. Então tudo que Davi fez foi com excelência. Por exemplo, quando ele tinha o desejo de fazer o templo de Deus, ele fez. Deus falou para ele que a mão dele estava com sangue, mas que a vontade dele era do Davi construir o templo. Mas Deus falou assim, pela mão dele está cheia de sangue, ele não ia fazer. Porém, ele poderia colocar o filho dele para fazer. Mas Davi, mesmo sabendo que a mão dele estava com sangue, ele não se acomodou. Ele falou assim, eu vou juntar tudo, vou juntar madeira, ouro, e vou deixar tudo pronto para o meu filho poder construir. Então já entendemos que o Asaf não era qualquer um. Ele era alguém que Davi tinha escolhido para entoar os louvores. E nos mostra que mesmo alguém sendo tão fiel a Deus, ele passou por momentos de questionamento. Ele passou por momentos que ele se perguntou, né, assim, nossa, os ímpios prosperam, nossa, eles são tão felizes, entendeu? E aí ele começa assim, na verdade Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Ou em outras versões, limpo de coração. Ele é bom para aqueles que têm limpo de coração. Então, como deixar o coração limpo? Manter em santidade, manter na leitura, manter nos louvores,
né, na palavra de Deus, na oração. Então, Deus é bom para esse povo. Porém, muitos acham que o ser bom de Deus é fazer as vontades do filho, mimar o filho. Pode ver, a gente pode notar que quando tem uma notícia de um filho, de uma pessoa que apronta, o pai ou a mãe vai chorando e fala, mas eu te dei tudo, né, e não deu valor. E Deus, ele é um Deus que, na palavra dele, ele fala mais não do que sim. 2. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus. Ou em outras versões, quase escorreguei. Então, ele não chegou a pecar, mas ele pensou na possibilidade de pecar, né? Então, ele pensa assim, porém, quando vi, então, naquele tempo não existia TV, não existia rádio, então era mais fácil, era mais difícil, na verdade, do que hoje, no sentido, era mais... hoje a gente vê TV, a gente vê rádio, então aquilo que a gente vê, a gente tem que ter cuidado. Como teve a pregação, né, os olhos, a janela da alma, então aquilo que a gente vê, hoje está mais fácil do inimigo fazer com que a gente peque do que naquele tempo, entendeu? Então antes, para você ver o mal, você tinha que sair da sua casa. Hoje você pode ver na sua mão, na TV, ouvir no rádio. Então nós temos que vigiar ainda mais. Então ele fala assim, porém quando vi, tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, percebi, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então olha só, o que é a inveja? O desejo de possuir o que o outro tem. Então é um sentimento maligno. É um sentimento maligno. Então ele teve um sentimento ali de inveja do outro, porque o outro tinha e ele não. Ele começou a ver a vida do outro. Não tem aquele estado, a grama do vizinho é mais verde. Ele começou a falar, eu me esforço, eu faço tudo para Deus e ele está melhor do que eu. Então ele teve inveja. Mas se a gente for ver, a gente tem o milagre de acordar, de poder se levantar da cama, poder ir na nossa geladeira, tomar uma água gelada, poder deitar e nos levantar com a proteção de Deus. E aí 4, ele vai falar assim, os maus não sofrem, eles são fortes, eles cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm a aflição que os outros têm. Por isso, usando orgulho como se fosse um colar e violência como uma capa. A inveja, ela tem isso também. A inveja você só vai ver, como eu falei, você só vai ver aquela fase boa daquela pessoa, mas você não vai ver o processo que ela teve para conseguir aquilo. O justo, tudo é mais difícil. A gente vê que para nós, para a gente conseguir ter por exemplo, um quadro de luz, tem a medida, tem a distância, tem um portão, e hoje eles pagam café para poder ter um negócio ali. Ou um quebra que seja, né? Como alguns aqui estão tirando a habilitação, parece que só vai conseguir se pagar o quebra. Eles colocam na mente que só vai conseguir as coisas se fazer de modo ilegal. E eles vão falar assim, 8. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos e fazem plano para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Então o mundo cada vez está indo de mal a pior. Às vezes o problema não é ter de menos, às vezes o problema é ter de mais. Hoje as pessoas estão acomodadas, elas não estão nem aí para paz com Deus, mas cada vez mais elas estão indo cada vez mais deliberadamente para abismo abaixo. Por isso que a Bíblia disse que um abismo chama outro abismo. Eu estava vendo esses dias um pregador de rua, e aí ele foi nesses bloquinhos, né, que falam aí. E ele começou a pregar, e as pessoas falavam que não queria Deus, que preferia ir para o inferno. Se fosse para viver essa vida, isso não presta, isso não vale nada, eu não quero, nós queremos inferno, deixa a gente em paz, né? E começa a bater, xingar. Então a gente vai ver que o mal, muitas vezes eles querem estar lá. E ele vai falar assim, o povo de Deus não escapou também. E ele vai falar assim, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Então o que a gente vê? O inimigo, a Bíblia diz assim que ele não
Deus deu sabedoria para ele, deu tudo que um anjo celestial tem. E fala assim que Deus não tirou a sabedoria dele, mas porém teve a sabedoria corrompida. E o mal, ele não quer que você saia da igreja, porém ele vai trabalhar nas igrejas para fazer uma igreja inclusiva, igreja que tem funk gospel, sertanejo gospel, Halloween, né? Não é o Halloween, tem o bloco de carnaval gospel, né? Tudo isso que ele coloca nas igrejas. Então, esses são os falsos povos de Deus. Ele vai falar assim o povo de Deus vai atrás deles. O povo de Deus. Eu era do mundo, gostava de funk, e eu vou para uma igreja que tem a funk gospel. Esquecem que Deus fala, vem como estás, mas não permaneça como estás. Eles afirmam, como diz lá em Timóteo, que diz também que eles fariam doutores para si, fazendo com que eles falam coisas da sua própria consciência, né? Faziam mestre para si da sua própria consciência. Fala de uma apostasia, que é isso, desviar do caminho, continuar falando que é de Deus, porém desviar o caminho. Ele vai falar assim no 12, os maus são assim, eles têm muitos e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adianta nada eu me conservar puro. Quando ele fala assim, parece que não adianta nada eu me conservar puro, tem outras traduções que vão falar assim, eu quase escorreguei, que é aqui no começo que ele fala assim, porém quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi. Ou outra tradução, quase escorreguei. Então ele não está se contrariando. Ele está no começo aqui, se você for ver no começo do 2, ele vai falar assim, porém quando vi que ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança, ou quase escorreguei. Então ele só estava ele está narrando uma coisa assim que quase aconteceu com ele. Muitas vezes aqui quase acontece com um de nós também, né? A não sei vocês, às vezes comigo é assim. Você pensa assim, mas depois fala, não, Deus, tudo posso naquele que me fortalece. 14. Pois tu, ó Deus, me tem feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigo. Então, quando você vê o ímpio prosperar, você vai ver o ímpio ter as coisas dele, parece que você trabalha, e o ímpio parece que não trabalha e tem mais coisas que você. Mas aí parece que você fala assim, a vida que eu estou vivendo é um castigo, então. Eu estou trabalhando para comer, eu não estou vivendo, estou sobrevivendo. E aí ele vai lá e já tem as coisas dele. Então, a sua visão humana faz você pensar que aquilo é um castigo. Mas o suor do homem é uma honra para o homem, né, trabalhar. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído meu povo. Tem duas versões, né? Essa aqui fala teria traído meu povo, e tem versão que fala a geração dos filhos, dos meus filhos. Mas tem duas explicações. Eu gosto da Intelegal porque faz mais, entender assim, faz mais sentido para mim, pelo menos. Se eu tivesse falado com os maus, se eu tivesse se dizendo de Deus, mas fazendo as minhas obras, os meus frutos, fizesse totalmente contrário, eu não estaria traindo só o Senhor, mas também o povo. E através, se eu traísse o meu povo, também estaria traindo Deus. Por quê? A igreja ela representa Deus, representa Cristo aqui na Terra. Por isso que ela fala que o Cristo é o cabeça da igreja. Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente vai ver ali que Paulo não perseguiu Jesus. Ali no Sinédrio ele não estava ali perseguindo Jesus, mas ele estava falando da igreja. Então ele estava, quando a gente fala traiu o povo, significa a própria igreja. Filhos também, quando fala aqui filhos, tem alguma, acho que se alguém tiver com a King James, que eu li nas duas, filhos, geração de filhos, os filhos também é herança do Senhor. A palavra fala assim que filhos são herança do Senhor. Lá em Salmo 127 vai falar assim que eles são como flechas na mão do arqueiro. Então, se eu for bom, tanto no espiritual aqui, sendo sincero com a igreja, como os meus filhos, né, os meus filhos agora, os meus filhos vão querer Deus. Eles vão querer Deus. Eles têm que se lançar a mim, porque o arqueiro, aquele que lança flechas, ele tem que estar com as flechas perto dele.
E a partir do momento que você mirar e apontar, ele não vai mirar para errar, né? Ele não vai mirar para errar, ele vai querer um alvo certo. E aí ele vai, através dos seus filhos, um ensinamento, ele perto de você, ele do seu lado, você vai lançar ele para viver em Cristo, né? Nossos filhos não foram criados para viver no mundo, né? Porque nós não somos do mundo. Eles foram feitos para fazer a diferença. Então, quando eu lançar eles, eles vão fazer a diferença, se não quiser. 16. Então, me esforcei para entender essas coisas. Você vai ver que ele está falando que o ímpio prospera e que isso não é certo, porque ele é santo, porque ele é do louvor, ali do coral de Deus. Ele está certo. Ele é santo, né? Santo, cortado e separado. E ele vê que os ímpios não estão nem aí para Deus, blasfemam contra Deus e parece que prospera contra ele. Era difícil demais para ele entender, porque ele estava na razão humana. Quando a gente vê a lógica humana, parece que não faz sentido. Não faz sentido. Mas a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Então aí ele vai falar aqui na frente, ele vai falar assim, porém, antes de falar, depois que ele falou, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim dos maus. Aonde a gente vai entender a palavra de Deus? No secreto, Mateus 6,6, mas temos que aprender com os nossos líderes, assim, né? A gente veio aqui para aprender. Aqui, quando a gente vem para cá, a gente vem para o templo de Deus. Aqui não se torna mais uma casa, aqui se torna uma igreja. Aqui, não sei quem vai trazer a palavra, mas aquele que vai ministrar a palavra, a gente vai entender através dele o que Deus quer para nós, o futuro de Deus, a nossa esperança, né? Não sei quando ele voltará. A gente vai aprender a lidar com o mal sem pagar o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, né? Romanos 12:21. A gente vai aprender isso e vai viver isso. E onde a gente vai aprender é na casa do Senhor, que é aqui, que é o templo. E a gente vai ver qual vai ser o fim dos maus. 8. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e tem um fim horrível. Quando te levanta, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda. Então você vai ver que o ímpio, ele não vai pro inferno, infelizmente, porque eles rejeitaram o amor de Deus. Você vai ver assim que eles escorregam. O Azar vai falar assim que quase escorregou. Quando você vê uma poça, um chão liso, você vai desviar. Você vai ver uma placa ali no mercado de chão escorregadinho, você vai se desviar. Porém, os ímpios, eles se lançam para escorregar. Eles mesmos querem. Porque tem o aviso, tem os mandamentos, tem o mapa, né? E ele fala assim no 12, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. A amargura, o problema de hoje, muitas doenças são amargura. Guardar aquele sentimento ruim, guardar aquilo que o outro fez lá um ano atrás, e aí você falar que perdoou, e aí não perdoou, e na primeira discussão você jogar na cara aquilo que você tinha perdoado atrás. Então a amargura que você guardou. Você não fez como Deus, que quando te perdoa, joga no mar do esquecimento. 23. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Segurar a Bíblia não significa que você vai ser salvo, mas viver a Bíblia significa que você vai ser salvo. Você vai ver assim que ele falou aqui no 24. Tu me guias. No 23, no entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Como é que ele está sempre com o Senhor? Ele vai explicar. Tu me guias com os teus conselhos. A palavra de Deus é um conselho para nós. Lá em Deuteronômio ele vai falar assim, depois de entregar Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, que ali só tinha o Pentateuco, ele vai falar assim, que agora, a partir dos ensinamentos que eu dei para vocês no deserto, eu te entrego a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, escolham a vida, né? A vida. Então Deus, ele vai te ensinar. Deus vai mostrar a palavra dele, vai colocar alguém de Deus para te discipular. Mas quem vai escolher se você vai querer viver aquilo ali com sinceridade, nos caminhos do Senhor, que não é difícil, é cruz, é caminho apertado, é estreito, vai vir setas, mas você vai orar e vai ficar debaixo das asas do Senhor.
mas não foi fácil para Jesus, que é o Filho de Deus, e não vai ser fácil para nós. Mas ele vai falar assim que tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Aquele que seguiu os conselhos do Senhor, quando chegar no portão celestial e ouvir vem para diante de meu Pai, vai ser recebido com honras. Qual é a honra? Receber a coroa da vida. Ele vai falar assim, 25, tá acabando. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que mais poderei querer nessa terra? Então ele viu que carro, dinheiro, casa grande, não vai trazer a salvação. Você pode trabalhar para ter as coisas, mas você nunca pode amar as coisas e usar as pessoas. Hoje o mundo está assim, ele ama as coisas e usa as pessoas. O amor ao próximo se esfriou, como a Bíblia diz. Sempre diz. Ele vai falar mais. Lá na oração do Pai Nosso, a gente ora isso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o teu reino, venha a nós, assim como os anjos te obedecem, que nós venhamos obedecer ao Senhor. Que nós possamos viver o céu nessa terra, para vivermos o céu celestial do Senhor. Ainda, 26, ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Deus é o que nós precisamos. Quando Josué foi lá visitar Caleb disse que aos 85 anos, por causa do Senhor, ele ainda estava como novo. Ele estava não com a aparência física, mas com a força física. Ele ainda estava jubilante no Senhor, ele ainda aquela mesma promessa que Deus falou que eles entrariam na terra prometida, e aí quando foram ver lá, os outros 10 falou que era impossível, e Josué e Caleb falou que era possível, e hoje todo mundo fala assim, entrar no céu é impossível, ninguém é santo não, e continua pecando deliberadamente. Josué e Caleb sabia que através do esforço deles, porque quando eles entraram para expulsar, tiveram ainda que guerrear, eles conseguiram, eles sabiam. E aí ele fala assim que estava forte no Senhor, que se Josué precisasse de uma guerra, ele ainda estaria pronto, apto para guerrear. E no Senhor somos mais que vencedores. No Senhor a palavra de Deus diz assim que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Isso ele fala nos fins dos tempos, que aí terão os remanescentes. Quando fala que... Quando Elias acha que é o único Deus fala para ele, ainda há 7.000 que não se curvaram a Baal. Então, sabemos que o mundo está cada vez pior, a apostasia está cada vez maior, mas se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos, a palavra de Deus diz. 27. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirá os que são infiéis a ti. Então, novamente, aqui tem duas classes aqui. O mundo que se afasta de Deus, porque ele está falando assim, ele não está falando que ele vai destruir o ímpio, só por ele ser ímpio, mas porque nós pregamos o evangelho para ele e eles não querem. Ele vai falar assim, os que se afastam de ti. Nós vamos pegar a palavra deles e eles se afastam da palavra de Deus. Eles se recusam a querer a Deus. Então eles vão ser jogados no inferno, quando a Bíblia diz que uns, lá em Daniel diz que uns serão acordados para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então por que eles vão ser para a condenação eterna? Porque eles mesmo não quiseram. Se nós somos fiéis, quantas vezes através do nosso testemunho nós mostramos Deus para eles, nós falamos de Deus e eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus. Eles não quiseram Deus. E aí tem outra classe também, que aí novamente a igreja também tem a advertência para nós. A igreja, ele vai falar assim, além dos que se afastaram, ele vai falar assim, e eu destruirei os que são infiéis a ti. Tem gente que diz que é de Deus porque vai para a igreja, é de Deus porque se veste como cristão, mas se não viver a palavra de Deus, se ele ser infiel, ele também será destruído. A palavra de Deus diz assim que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Então que nós possamos ser fiéis. Para terminar, 28, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Então ela fala assim, que está no lado de Deus, que às vezes parece que nós estamos perdendo, mas não. Se você vê na lógica humana, estamos perdendo. Mas para Deus somos mais do que vencedores.
Isso é falado quando o ímpio, o santo estava passando por um momento de prova. Mas em Deus somos mais do que vencedores. E ele fala assim que, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quanto a mim, eu não particularmente, eu creio que é bom estar do lado de Deus. É bom eu viver Cristo com a minha família. Eu já não sei o próximo. Mas quanto a mim, eu acho bom servir a Deus. Eu acho muito bom. E estar perto de Deus. Como é que nós vamos estar perto de Deus? Vivendo a palavra de Deus. E ele vai falar mais. O dever que nós devemos fazer. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio. Como diz lá nos Salmos, o meu refúgio é a minha fortaleza. E ele vai falar assim, e anuncio, porque é bom. Se você comprar uma camisa e você achar ela boa, você vai indicar para alguém. Se você assistir um filme, você achar ele bom, você vai indicar a alguém. E quanto mais viver a palavra de Deus, porque você não vai anunciar como é bom viver Deus, né? Por que não? Então, eu anuncio tudo o que ele tem feito. Então, nós devemos anunciar tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. A palavra mostra, mais uma vez, que aqui, concluindo aqui, o Asaf, mesmo sendo o líder do louvor, ele teve esses pensamentos, mas ele quase escorregou, ele não chegou a escorregar. Né? Então, mostra com que, mesmo ele sendo o maior ministro de Deus ali de louvar, mesmo ele sendo reto, sincero, mostra como ele teve esses pensamentos. Muitas vezes a gente vai ter esse pensamento. A Bíblia está aqui para nos ensinar. Mostra que o homem mais forte, fisicamente ali, Sansão, ele caiu. Mostra que o homem mais sábio, que era Salomão, acabou caindo. Mostra que Davi também, o maior adorador de Deus também, caiu em um certo momento. Mas não é como você cai, mas é como você levanta. Porque a Bíblia de Deus, para concluir agora, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Amém.